Bom dia. Olá, gente. Tudo bom, Lídia? Começando aqui. Bom dia. A dinâmica, né, de manhã já é diferente da dinâmica da noite. Então, é a primeira vez que eu tô fazendo live de manhã. E olá, Lídia. Bom dia! Você tá deitada, Carol? Vira. Hoje eu tô confusa, viu, gente? Porque Fica deitada, amiga. Vira pra cá. live de manhã, para quem é mãe com duas crianças, eu já tá danado. Vamos Amiga, lá, tá com a cabeça pra organizando. baixo, amiga. Vamos lá, revirando, revirando. E agora, Aí! vamos organizar aqui Aí! que hoje Fixa o comentário aí aqui, do intestino. peraí, rapidinho. Peraí Hoje que nós hoje tá vamos danado falar aqui, viu? sobre Tô ajustando intestino aqui. com a Físio Super Top, que vai ensinar tudo além da alimentação para É, soltarmos o nosso intestino. hoje, amigos, é aquela coisa da quarentena, viu, Lígia? Ao vivo, tudo agora. E com filho em casa, com aula. Hoje é a vida como ela é, viu? Peraí que eu tô tentando ajustar aqui o Mira, aparelhozinho aqui. começando cedo, a gente começa cedo, minha filha, igual você aí. Começando aqui que o Por mim, as lives eram suportezinho. só de manhã, é porque às vezes as pessoas convidam a gente para fazer live de noite, mas de noite eu não sou ninguém. É, Carol começa cedo aí também, né, Carol? eu começo cedo e o suporte deu uma quebrada aqui, mas eu já vou ajustar aqui em outro lugar. Para que a Gente, gente a gente vai, possa. enquanto Carol se ajeita, deixa eu ir informando todos que estão entrando, depois ela vai botar o título da live aqui. A gente vai falar sobre intestino preso, constipação, que é algo muito além só da alimentação. E Carol, eu conheço o trabalho dela, cada vez mais descubro que eu conheço mais o trabalho dela sem saber que era ela. E aí a gente conversando outro dia, a gente decidiu fazer uma live falando sobre isso. Eu vou me apresentar, Carol, o que você acha? Vá, acho ótimo. Vá. Eu sou Lídia, nutricionista, trabalho com atendimento clínico, sou especialista em nutrição funcional e esportiva funcional também. E a gente trabalha muito com a individualidade bioquímica, com o equilíbrio do corpo, com a saúde de uma forma geral. Eu sempre falo, principalmente nessa época de quarentena, sobre ter uma vida mais saudável, uma vida mais viva, e muito começa pelo sono e pela regulação do corpo. E o intestino, para a nutrição, é o segundo cérebro, né? Ele tem um sistema nervoso específico dele. Então, eu vou falar hoje mais da parte do tratamento alimentar. E a Carol, ela trabalha com... Ela vai se apresentar ainda quando ela se ajustar aí no suporte dela, que o suporte dela quebrou. Ela trabalha com toda a parte de força muscular, que é uma coisa muito importante, porque eu atendo muitos e muitos pacientes que não conseguem, não só com alimentação, fazer uma reabilitação intestinal. Então, a gente faz todo o protocolo de melhora da qualidade do intestino e ainda assim o paciente ainda tem dificuldade da motilidade intestinal. E eu conversando com a Carol, uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou que todo paciente que tem intestino preso, ele tem alguma flacidez da massa muscular da região pélvica. Eu falei, então, né, para você ver assim, como Mais ou a menos. saúde, Peraí que eu ela vou vai... explicar melhor essa frase. Essa frase eu vou explicar melhor. Peraí. Não, na verdade é o seguinte, se você não faz cocô, vou falar da forma leiga, se você não faz cocô, você tá É. toda flácida aí embaixo, minha filha. Ou hipertônica. Ou hipertônica. Ou Pronto. hipertônica. Ela vai explicar Consegui me melhor. ajustar aqui. Consegui me ajustar aqui. Tudo bom, pessoal? Me desculpe aqui, mas vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai permitir. Tenho uma honra de estar com você, Lídia, que também é uma profissional que eu admiro muito pelo seu estudo, pela sua competência. Idem. E, e eu venho realmente me encantado com o seu trabalho. E estou feliz de estar aqui conversando.
Mandei para algumas pessoas para que a gente possa esclarecer algumas questões. Eu tinha pensado, eu me programei para fazer primeiro uma explicação, uma explicação do que é a constipação, né? Que ainda é, assim, para muitas pessoas, o conceito ainda é confuso. Fiz uma enquete também para perguntar como é que as pessoas estão, né, na quarentena, e a maioria disse que realmente está constipado na quarentena. Muito Então vamos paciente. primeiro ao seguinte. Primeiro vamos entender. Então, cerca de 20% da população mundial, ela sofre com constipação, né? É uma das queixas mais frequentes, a constipação intestinal, dentro dos consultórios médicos. Só que a constipação intestinal ela é mais frequente na mulher e no idoso, sendo que aparece também na infância. Mas a mulher e o idoso ela tem uma incidência maior em relação à população geral. E como é que a gente pode dizer o que é constipação intestinal? Então, constipação intestinal, até a classificação é tão confusa que até as classificações também têm uma divergência. Mas a gente pode ser classificado como uma doença funcional do intestino, que é chamada de constipação primária, que eu vou explicar, ou pode ser uma constipação secundária. Uma constipação secundária é uma constipação que está relacionada a algum tipo de distúrbio orgânico, que ela é secundária ou orgânica. Então, a pessoa pode ser constipada secundária a um hipotireoidismo, uma diabetes, uma depressão, todos esses distúrbios metabólicos, neurológicos. É um tipo de constipação que o paciente vai precisar. Lógico que toda constipação, pessoal, você tem que ter um diagnóstico médico para classificar o tipo da constipação, para a gente ter um tratamento direcionado. Então, se ela é uma constipação secundária, ela vai tratar a constipação. Secundária é um remédio, secundária é algum tipo de alteração, diabetes, hipertensão, diabetes, obesidade, né, depressão e hipotireoidismo são as causas mais frequentes de constipação intestinal relacionada à questão secundária. Lógico que tem uma lista enorme. Os sinais de alerta... usa com medicamentos também, né? Algum outro Isso. medicamento que a pessoa usa que gera e também causa como efeito colateral uma constipação. A constipação. Então, secundária é o remédio, né? Secundária é essas questões. E pode ter também ser um sinal de alerta. Se o paciente não era constipado, de uma hora para outra, ela começou a ficar constipada e ela começa a ter perda de peso associada, ou sangramento, é importante se pensar também em algum distúrbio de câncer coloretal, que é um dos mais prevalentes e pouco falado. Então, essas são as constipações secundárias. Só que a maioria da constipação é a constipação idiopática ou primária, que é a constipação funcional do intestino, que você afasta qualquer causa secundária e você chega nessa constipação primária. Então, nessa constipação primária, você pode ter uma constipação de trânsito intestinal normal. Então, constipação primária de trânsito normal, o trânsito ele é normal. Ele pode ter uma constipação com trânsito intestinal lento. E tem o seguinte, o intestino ele está o tempo inteiro contraindo para que o bolo fecal ele se movimente para sair. Ele pode ser constipado porque ele tem uma alteração nessa motilidade colônica, trânsito lento, ou ela pode ser constipada por um distúrbio evacuatório. Você tem uma alteração muscular, certo? Essa alteração muscular, ou uma contração de sinérgica, um assoalho pélvico hipertônico, que você vai fazer fisioterapia neste paciente, que não adianta tomar nenhum tipo de laxante, que não vai funcionar, porque o problema é muscular. Então, a constipação funcional ou idiopática ou primária, ela pode ter o intestino funcionando normal, a pessoa constipada. Ela tem um intestino lento, vai tomar procinético para a vida toda. Ou ela tem um distúrbio evacuatório. Esse grupo é considerado que tem o melhor efeito para o nosso tratamento. A literatura indica a primeira linha de tratamento, dieta e fibras. Aí, eu vou pedir para você falar um pouquinho. Vou deixar a bola para você falar. Nesses pacientes... Eu queria tirar uma dúvida, Carol, antes de falar dessa parte. Essa falta de motilidade, essa motilidade hipertônica que você fala, traduz em palavras mais simples, assim, para uma pessoa que certo.
Entendi, entendi. Veja bem, obrigada. Que para mim parece simples, mas na verdade não é. Então, Não, a até para constipação. mim, a área da saúde não é simples, como você fala, mas para quem é da saúde. Entendi. Então, veja bem, ó, veja bem. A constipação, você pode estar. Você comeu, o que você come hoje, você tem que evacuar até 72 horas. Você vai ter que evacuar. Pão, pão, o intestino está indo. Quando chega lá no final, aqui é o assoalho pélvico, tá, gente? Pra vocês entenderem. Aqui é a pelve óssea, a nossa bacia de osso. Então, a parte inferior é a musculatura do assoalho, o chão da pelve. Perceba que é tudo músculo, certo? Aqui é a uretra, a vagina e o ânus. Toda essa questão muscular aqui, para você evacuar, você tem que relaxar para o músculo abrir. O que é um distúrbio evacuatório ou defecatório? O paciente, no momento da evacuação, ao invés de relaxar para abrir, ela contrai. Ela faz um movimento inverso. Em Isso é vez dela. hipertonia. Ela pode ser uma hipertonia ou ela pode ter uma chamada dissinergia. Ela é dissinérgico. Ao invés de relaxar para evacuar, ela sem querer, não é por querer, contrai. Esse E acha problema que pode. está lá relaxando no trono. Ela acha que está lá E relaxando, acha. mas na verdade ela está Não, apertando. exato. E aí ela faz um esforço evacuatório muito grande. O paciente faz as fezes em fita, de tão apertado que é, que ele não consegue relaxar, que as fezes saem em fita. Ou às vezes não consegue evacuar. Precisa de manobra digital, aperta o ânus por baixo para poder abrir. Ou coloca o dedo na vagina, empurra as fezes para ver se consegue. Por quê? Porque não consegue relaxar a musculatura. E isso vai criando uma bola de neve. Cada vez mais que tem dificuldade, ela vai ter medo, dor, porque dói, que o ânus ele é muito inervado, então ele começa a doer. Uhum. Então cria um verdadeiro pânico do cocô. O Que pânico isso, do às vezes, cocô. você pega uma psicoterapia associada para conseguir. Em vez de você ser a Então, rainha do trono, você tá lá nervosa. oh, meu Deus, o sofrimento desse cocô. Primeiro que é o preconceito do cocô, coitado, né? O Todo mundo, cocô ninguém gosta de falar de cocô na consulta. não é, gente. Mas é tão importante. E a constipação, hoje, é uma das principais causas de lesão de assoalho pélvico. O parto normal é um dos tipos de lesão, uma das causas. E a constipação por esse esforço evacuatório o tempo inteiro, machucando para Isso é conseguir evacuar. hipertonia, no caso, né? Isso é uma hipertonia que Você você está pode falando. ter uma hipertonia, por exemplo, pacientes que já tiveram algum tipo de abuso, ou então criam um pânico do cocô, que começa desde o desfraude. A gente tem feito um trabalho, a gente começou um trabalho de desfraude, que a criança ela começa a ter medo de evacuar no mau desfraude, desde a infância. E aí esse medo se perpetua por uma vida inteira. Então ela nunca soube o que é relaxar para evacuar. Então Ou a gente então a tem um mãe aparelho chamado. inibindo, né? A menina normalmente. Menina, não pode fazer xixi na Não rua. pode, vai sujar. Tira a mão Vai daí. Que sujeira é essa? Você não pode fazer cocô na rua. Se não quer fazer cocô, segura o cocô, você vai fazer em casa. Isso é um dos principais erros que tem. Isso é um dos principais erros que tem. Cocô não se segura. Cocô deu vontade, tem que fazer na hora. Isso é um dos principais problemas. Eu entendi. Certo? Então, a hipertonia seria essa dificuldade de você entender o que é o relaxamento e a contração da região pélvica e a falta de força também, né? Pelo que eu entendi o que você falou. Sim, Hipertonia por exemplo, eu tive um paciente, por exemplo, que ele era obeso e aí ele fez uma bariátrica. Depois da bariátrica, ele não sabia mais evacuar. Por quê? Porque tinha todo aquele peso ali empurrando as fezes. No momento que tirou todo aquele peso, a musculatura ficou flácida, ele não conseguia fazer a prensa para poder conseguir evacuar. Entende? E o paciente consegue identificar isso ou é importante um diagnóstico da fisioterapeuta? Não, isso é, primeiro ele passa pelo médico para dizer que é uma constipação idiopática, né? Uma constipação funcional e que a gente chama de distúrbio evacuatório. Para isso tem os exames. Nós temos uma linha, tipo, o paciente vai, chegou no médico, ele tem que fazer os exames de sangue primeiro, para descartar distúrbio metabólico, distúrbio endócrino, né?
Meus e, lógico, hormônios. neurológico. Os hormônios todos que interferem no trânsito colônico. Afastou isso, aí o médico, ele normalmente, e passa para o nutricionista, fazer fibra e hidratação. Se ele não melhora com fibra e hidratação, aí a gente faz uma avaliação mais detalhada, que é a manometria no retal, que é um exame. A manometria no retal é um exame que vai avaliar essa dinâmica desse intestino e vai me dizer se o paciente tem ou não tem essa contração paradoxal. Ao invés de relaxar, ele contrai. A Entendi. manometria é importante também para avaliar pressões e sensibilidade retal. Porque se o paciente não tem sensibilidade, ele não sabe dizer que quer fazer cocô. Sabe qual é um dos problemas, Lídia? É assim, ó. A pessoa se arrumou toda, fez dieta, tá fazendo sua dieta toda maravilhosa, aí tá pronta para sair de casa, vem a vontade de fazer cocô. Ai, meu Deus, logo Qualquer hora agora. do dia também, né? Agora. Ah, não. Então, prende o cocô e vai fazer tudo. Depois eu faço. Agora não. Esse é o erro. Eu digo aos meus alunos, meus pacientes, gente, não pode negar o chamado. Se Vou chamar, chamar tem que Deus ir. para Paga tudo. Eu digo que meus pacientes. Eu digo assim, ó, você tem que fazer o kit banheiro público. Kit banheiro público. Você tem que ter um fricô, que o povo tem medo do cheiro. Aí um fricô é você já ouviu falar de fricô? Já, É já. um sprayzinho que bota no vaso. Não vai ter cheiro. Coloca uma Tipo banheiro proteção químico. de. Banheiro químico. Bota uma proteção de vaso. Senta e leva um lencinho umedecido. Porque não adianta, o que é que a literatura fala? Você faz toda uma dieta para melhorar a eliminação das fezes. As fezes estão lindas ali, todo charutinho, bonitinho. Aí você prende. Esse cocô que desceu, ficou no reto, ele não vai voltar. Ele fica no reto. Graças a Deus. Ele não volta, não volta, o cocô não volta. Fica ali no reto. Aí você, agora não vou fazer. Ele tá ali. Só que o reto, ele absorve mais água. Começa a ressecar. Ao invés de você evacuar umas fezes úmidas, de um formato adequado, isso, ela vai achatando e ressecando. E outra coisa, você vai dessensibilizando o reto. Entendeu? Então, aquele pouquinho de fezes que antes lhe dava vontade, tem gente que fala, mas eu não sinto vontade de fazer cocô, né? Não sinto vontade de evacuar. É porque Só quando tá você com as negou. fezes muito cheias, a ampola retal muito cheia, que aí expulsa as fezes por uma questão de volume mesmo, mas não pela vontade, é essa parte neurológica que você tá falando. Exatamente, porque você dessensibiliza o reto, você gera um reto, uma ampola retal amplificada, e aí você não consegue detectar o desejo quando deveria ser com volume menor. Isso a gente faz na fisioterapia também, a gente faz um ajuste desse desejo com uma técnica chamada de balonete. Então, com o balonete, a gente volta a ressensibilizar o reto para que o paciente volte a ter esse desejo evacuatório. E isso tudo a manometria no retal me dá como exame, me dá como sensibilidade retal. Então, a gente avalia a sensibilidade retal, reensina a não negar a vontade evacuatória em hipótese alguma. Aonde quer que você vá, leve seu kit e faça seu cocô. Chega de negar o Então, chamado. quem tiver aí na live com vontade de ir no banheiro, leva o celular pro banheiro, vai no pé, Para tudo e vai lá. Bota um banquinho para uma posição mais evacuatória, né? Para levantar um pouquinho a perna. Perfeito, perfeito. Outro problema são os vasos sanitários, né? Que não são Exatamente feitos para isso. evacuação boa, né? Isso, exatamente. Quando a gente pensa na evacuação, o vaso ele tem 90 graus. Você fica a 90 graus assim, né? Tenda o chamado. O ideal seria a posição de cócoras. Então, esses banquinhos são todos. É o que, Lídia, que você está rindo? Toca o cor hoje aqui. A seguidora aí falando, a Adriana falando, atenda o chamado, atenda o chamado. Adri, não pode negar, nunca mais vai esquecer de você, Carol. A Adriana é a professora da UFBA, é maravilhosa, ela é professora de fisioterapia lá da UFBA, e esse módulo de constipação, ela me chama para dar aula lá, ela é maravilhosa, e ela também é da Game Terapia 7D, também. Eu vi já aqui uns amigos também, depois eu vou até voltar aqui.
se já tem alguma pergunta, ou se o povo só tá dando risada, falando de cocô, o povo adora, né? Tá ouvindo, Lídia? Alô? Tá ouvindo? Alô? Tá me Carol ouvindo? travou um pouquinho. Você quer que eu volte de novo? Agora, voltou. Tá me ouvindo? Voltamos. Eu não tô... Voltamos. Voltou? Tô. Tá me Você ouviu até ouvindo? onde? Você ouviu até onde? Tô. Você falando da professora da UFBA. Ah, pronto, Adriana Saraiva, que é maravilhosa, Adriana. Isso. Então, veja bem, estou só reorganizando a linha de raciocínio. Quando a gente pensa em constipação, você tira as constipações secundárias, que você tem que causar a causa orgânica, a gente cai nas constipações idiopáticas ou funcionais, que é uma doença da funcionalidade do intestino. Se Que é a uma gente doença. mesmo, às vezes, vai construindo essa disfunção, né? A gente vai construindo. Isso, desde um mal desfraude, que a gente vai construindo sem querer. Por exemplo, mesmo, a minha filha a mais nova, Júlia, ela, no início do desfraude, ela teve um pânico do cocô, que chama. Ela teve uma evacuação dolorosa com sangramento. E aí ela ficou, quando estava no vaso para evacuar, ela chorava, desesperada. Então a gente fez o trabalho junto com a gastropediatra, a gente fez laxante para poder deixar as fezes bem amolecidas, para ela perder o medo da evacuação. Porque senão ela ia cair no ciclo medo, contração, dor. Medo, contração, dor. Que é um ciclo também que as mulheres que têm vaginismo, que é essa dor na relação sexual, um assoalho pélvico, esse hipertonia, ou tem mulheres constipadas também porque sofreram de abuso e teve essa hipertonia dessa musculatura. Por isso que é importantíssimo que você aprenda a usar o músculo desde cedo, entende? O que é uma parte do seu corpo que é totalmente desconhecida e totalmente esquecida ali, ó, por uma vida inteira, entendeu, Lídia? Por isso que eu tô nessa outra do assoalho pélvico. E o meu trabalho, como você estava falando, assim, eu fiquei muito curiosa de saber quando a gente conversou, por uma questão de. Ih, Carol, você travou aqui para mim. Ah, Eu, voltou. eu tô te vendo bem aqui agora. Tá me vendo? Tô. Porque assim, o meu trabalho é só o trabalho basicamente alimentar, né? Então, assim, se eu faço um trabalho maravilhoso alimentar e o paciente não entende a parte muscular, o meu trabalho também acaba travando, porque eu sou assim de paciente constipado, que a gente melhora, mas não melhora 100%, ou o paciente fica muito dependente de fibra, né? E de ter uma alimentação muito certinha para poder criar o volume fecal e o intestino com essa expansão da parte do volume, a parte motora acaba comprimindo, né? A motilidade intestinal aumenta pelo fato das fezes terem uma quantidade de fibras maior. E é o que você estava querendo que eu explicasse sobre a questão das fibras, né? Quando a gente recebe um paciente que está constipado, tirando a parte hormonal, a parte médica, ele não tem nenhum diagnóstico prévio, e ele só tem um mau hábito alimentar, ou tem até um hábito alimentar razoável, mas mesmo assim ele não tem um intestino que funciona bem, a gente começa a fazer o tratamento alimentar que é baseado em alguns princípios. Primeiro, você eliminar alguns produtos, alguns alimentos que, às vezes, mesmo que saudáveis, eles não são saudáveis para aquele indivíduo. Existem as sensibilidades alimentares que geram também uma alteração da flora bacteriana intestinal, da permeabilidade intestinal, que é a capacidade do nosso intestino ser uma barreira de defesa, você acaba perdendo essa barreira de defesa, e isso gera alteração da motilidade intestinal. Então, por exemplo, um alimento que às vezes é muito comum os pacientes terem sensibilidade, que prendem o intestino, é castanha do Pará, ovo, milho, que são alimentos saudáveis, mas não são saudáveis para todo mundo. Então, a gente começa a identificar através de sinais e sintomas se aquele alimento não tem uma função saudável para o corpo daquele paciente. Não quer dizer que ele tem uma doença contra o alimento, né? A gente trabalha com a parte funcional, com os desequilíbrios funcionais. Tirando os alimentos que habitualmente prendem o intestino, existem alimentos que têm uma proteína
O perfil de proteína é uma proteína com peso molecular mais alto. Então, por exemplo, um alimento que é super comum, que está na moda, que prende demais o intestino, é a proteína que está no trigo, que é chamado de glúten. O glúten é uma proteína que está no trigo, que tem um alto peso molecular e tem uma... É como se ele piorasse um pouco a motilidade intestinal em alguns pacientes. Apesar do germe de trigo, que é a parte da fibra do trigo, ser uma excelente fibra para dar volume e eliminação das fezes. Aí a gente avalia os alimentos, avalia o perfil digestivo do paciente também. Por exemplo, um paciente que tem uma péssima digestibilidade, ou ele tem até uma alimentação saudável, mas não tem a produção de enzimas digestivas suficientes, ele vai ter uma fermentação daqueles alimentos que não foram muito bem digeridos. E o que vai acontecer? Aquela fermentação vai alimentar bactérias que não são bactérias tão saudáveis. E as bactérias não tão saudáveis alteram a motilidade intestinal também. Aí você já começa a pensar no uso dos probióticos, os lactobacilos, que geram também uma melhora da motilidade intestinal. E aí a gente vai pensar no basicão, que são as fibras e a ingestão de água, né? Existem dois tipos de fibras, as fibras solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis, elas absorvem água e dão volume para as fezes e retardam um pouquinho o trânsito intestinal, né? Que as pessoas legalmente falam assim, não posso comer tal fruta, que essa fruta prende o intestino. Não é que ela prende o intestino, ela tem uma maior quantidade de fibra solúvel, que é uma fibra que vai dar volume para as fezes. Então é bom quando a gente está com diarreia ou quando está com outra, tipo assim, o intestino muito solto, por N outros motivos. Mas não é que essa fibra prende o intestino, ela é importantíssima para dar o volume. E você que entende muito da parte neurológica, na parte motora, ali sabe que quanto mais volume para o intestino tem a tendência a aumentar a motilidade dele. E as fibras insolúveis, que são fibras que geram um maior volume do trânsito fecal. Então, são fibras que realmente empurram as fezes para fora e são fibras que não fermentam, não dão aquela sensação de gases, de desconforto gástrico. Que é muito comum, às vezes, o paciente, ele começa a fazer um trabalho com fibras e ele começa a sentir tantos gases, tanto desconforto, né, que ele acaba não conseguindo dar seguimento. Uma das fibras insolúveis, que são essas fibras que não fermentam e que expulsam as fezes, que eu gosto muito, é a linhaça. A linhaça que é rica mais em um tipo de fibra, chama lignana, que é uma fibra que, se você colocar ela na água, ela forma um gelzinho. E a gente precisa, em média, de 20 a 25 gramas de fibra por dia para dar alimentação, você conseguir ter um volume de fibras para gerar essa expulsão das fezes. 25 gramas de fibra, traduzindo em uma parte prática para as pessoas que estão vendo a gente, seria assim, umas 4 colheres esse gelzinho de linhaça, umas 3 a 4, até 5 frutas. Colher de chá? Oi? Colher de chá? Sopa. De sopa. Uma colher de sopa de chia, por exemplo, tem em média entre 4 a 5 gramas de fibra. Quando você pegar um produto que tenha lá fibras ou rico em fibras, assim, normalmente um produto, uma porção que é uma quantidade boa de fibras é entre 2 até 5 gramas. É uma quantidade alta de fibras, certo? Para um produto, certo? Então, assim, aí a orientação de 3 a 4 colheres, de preferência chia ou linhaça hidratada. Por quê? Porque ela gruda no nosso aparelho digestivo. Então, ela precisa formar esse gel para poder gerar essa... Porque você pode ter um acúmulo desses grãozinhos em algum divertículo, alguma bolsinha que tenha no intestino e gerar uma inflamação. Eu conversei outro dia com um cirurgião e ele falou muito isso para mim, que era muito importante a gente orientar a hidratação dessas... Ô, Carol, você travou aqui para mim. Tá ouvindo? É porque quando eu tô tentando, tá me ouvindo? Agora, Agora tá ouvindo? voltou. É porque quando eu tento olhar as perguntas, eu não vou tentar olhar. Eu não vou mais tentar olhar as perguntas. Porque eu tô tentando olhar as perguntas para te responder. Quando eu tô perguntas, tô perguntando aqui se a farinha serve. Tá falando justamente isso, da farinha da linhaça. Ticiane tá perguntando. A farinha serve. Qual que é o problema da farinha? A farinha, quando você pega o grãozinho da linhaça, ele é riquíssimo num tipo de gordura, que é da família do ômega 3. Então, quando você processa ela, você tritura, a chance de rancificação dessa linhaça é muito grande, ela estraga muito rápido. Então, eu prefiro orientar meu paciente que ele use o grãozinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô lendo as perguntas. Então, tô te ouvindo.
use o grão. Ele use o grão e hidrate. Você bota 3 a 4 colheres com um pouquinho de água, deixa na geladeira. Você dura até uns 2, 3 dias esse gelzinho. E aí você pode utilizar no iogurte, você pode colocar no suco. Uma coisa que eu faço muito é pegar esse gelzinho de linhaça e chia, abrir o ovo, misturar com o ovo, botar um pouquinho do farelo da aveia, que é só a fibra da aveia. E a fibra da aveia, a beta-glucana, ela também é um tipo de fibra que dá volume para as fezes. A aveia tem os dois tipos de fibra, o que dá o volume e o que expulsa as fezes, né? Assim como, por exemplo, a maçã. As pessoas acham que maçã prende o intestino, que a goiaba prende o intestino. Mas é porque a polpa dessas fibras, dessas frutas, tem mais o tipo de fibra solúvel, que é o que dá volume. Mas a casca tem a fibra insolúvel, que é o que solta o intestino, que solta mais o intestino da gente. As duas fibras são importantíssimas, porque até a produção de gases que a fibra solúvel traz para o nosso intestino, esses gases são provenientes do ácido butírico, né? Um tipo de ácido que ele produz, que é importante também para a motilidade intestinal. É importante para alimentar as células do intestino, para as células terem mais saúde, os colonócitos, que são as células do intestino, ficarem com mais saúde. E é importante também para o nosso fígado desintoxicar. O tipo de fermentação, a depender da fibra que você coma, melhora a testa, diminui o colesterol, melhora a inflamação no corpo, até seleção de bactérias intestinais por conta do tipo de fibra que a gente coloca. E uma das coisas que prendem muito o intestino é a alimentação não saudável. Como? Quando você tem uma alimentação muito rica em farinhas brancas, não tem tanta fibra, então você seleciona as piores bactérias, porque as bactérias ruins se alimentam desse tipo de excesso de carboidratos ruins e você acaba tendo um perfil ruim de bactérias intestinais. Não se esquecendo que se você colocar esse tanto de fibra e não ingerir água, eu falo que é a água do cocô. Aqui em casa a gente brinca assim: acordou, mastigou, o reflexo gastrocólico da primeira mastigação gera um movimento na motilidade intestinal. Aí você usa uma dose de fibras no café da manhã e depois você tem que tomar a água, que é a água do cocô, aquela que vai dar o final para você ir plena e rainha para atender o chamado. Outra coisa que pergunta em relação à granola. O que que tem em relação à fibra? Granola ajuda para É evaporar? a aveia. A base da granola é a aveia, né? Então E a as pessoas... granola, Sim, sim. Então, diga. ela só tem um preparado, né? Eles botam às vezes rapadura, açúcar para poder deixá-la um pouco mais doce, misturam com coco, misturam com sementes, com uva passa, e algumas granolas usam manteiga ou óleo de coco para poder dar aquela crocância, aquela coloraçãozinha mais queimadinha dela. É porque muita gente vai assim, manda comer fibra. Aí come um mundo de fibra. Não é bem assim, né, gente? E não é a Lídia, que fibra demais também. Você vai gerar um bolo enorme, você vai gerar um problema também, né? E para parte como fibra. Tá falhando um pouquinho, Carol. Mas eu acho que eu entendi sua pergunta. O excesso de fibras também poderia ser um problema. Sim, Isso. eu tenho pacientes super saudáveis, de alta performance física, pessoas super malhadas e tal, que consomem assim, a cada refeição 2, 3 colheres de semente de gergelim, semente de linhaça, semente de chia, aveia em todas as refeições, chega assim a ser umas 10 colheres de fibras no dia. E sentem o desconforto da sensação de gases. Fora que as fibras solúveis, elas criam um muco, né? É como se fosse uma parede de proteção no nosso aparelho gástrico, que em excesso pode dificultar até a absorção de nutrientes. Em excesso, mas em muito excesso, tá? Elas são boas para diversas outras coisas, tipo regulação da glicemia, a fibra ajuda na sensação de saciedade, ajuda na diminuição do colesterol. É como se você evitasse com que o colesterol que você produz no fígado fosse... Voltou agora. Se vai ser reabsorvido, só vi reabsorvido. Tá me ouvindo? E aí, ele é muito importante, mas assim, pode se tornar um antinutriente, dificultar a absorção de nutrientes, mas em muito, muito excesso mesmo. Entendi. Eu atendo umas pessoas que comem em excesso fibra. Então, por isso, e o que a literatura fala, a primeira linha de tratamento, a grande maioria dos pacientes, ele vai usando fibra e água, né? Pois não adianta, como diz você, não adianta fazer
outra coisa que você falou muito interessante chama-se reflexo gastrocólico, gente. Então, veja bem, nós temos dois importantes. Se você quer educar o intestino, ele é educável. Se você quer educar o seu intestino, tem que usar mão dos reflexos. Nós temos dois reflexos importantes para que você consiga. Está dizendo aqui que está muita falha no som. Eu não sei o que eu faço, mas vamos lá. Vou ver, Mila, o que a gente faz. Então, veja bem, você tem dois reflexos. Um reflexo. Deixa eu ver se eu mudar aqui, tá? Não sei, porque hoje de manhã, não sei se é o ponto. Você tem dois reflexos importantes. O reflexo gastrocólico, que é justamente esse, quando você cai o alimento na boca, você começa a fazer a atividade colônica, essa motilidade colônica. E o outro reflexo importante é o reflexo ortocólico. O que é ortocólico? Ao acordar, ao levantar, seu intestino, e você está horizontal, fica em pé, seu intestino começa a pom, pom, pom. Então, você tem dois momentos importantes que você pode evacuar e você tem um reflexo. É o reflexo ortocólico. Então, logo quando acorda, pode evacuar, que você tem que usar mão do reflexo para evacuar. E o segundo reflexo é o gastrocólico. Então, você pode comer depois do café da manhã e depois do almoço. O intestino, ele tem um ciclo circadiano que normalmente ele funciona menos à noite do que durante o dia. Lógico que na medicina nada é 100%. Então, você pode fazer mão disso. Outra coisa importante é que se você quer ir no banheiro fazer xixi, qualquer hora, vou sair, vou no shopping. Você vai ali, você senta e você faz seu xixi. Cocô, não. Para evacuar, não. Você precisa de um movimento propulsório para você conseguir evacuar. Porque você tem um grau de capacidade de vedação muscular que você só evacua se você tem um reflexo propulsor para evacuar. Por isso que você não pode negar o chamado. Porque não se pode. você nega... você nega o chamado, você vai ter que esperar outro reflexo propulsor, porque ele não vai sair, gente. Diga. E o chamado acontece mais, então, de manhã e depois do almoço. Então, por isso é importante você não sair com pressa para casa. De casa, né? Acorda um pouquinho mais cedo, perceba seu corpo. Outra coisa, atividade física, medita um pouquinho, toma uma água, deixa a água... Isso, eliminar o bater no estômago. Meu marido tá ali, ó. Mas é mesmo, de audiência disponível. Também falando, Marcos é gastro. Então, aqui em casa a gente fala muito sobre essa questão gástrica e tá lá no consultório, coitado. Ele tá até vendo. Um beijo para você, meu amor, também. Então é importante, primeiro, que você faça uso dos reflexos. Primeiro, faça dieta. Não adianta você tentar evacuar fezes endurecidas, um pedaço de pau, que você vai ter que fazer isso. Soltas, né? Você vai fazer essas fibras todas que Lídia falou, com a quantidade certa, né, Lídia? Tô tentando achar um lugar aqui que seja melhor. Com a quantidade certa. Ótimo agora. Foi? Pronto. Com a quantidade certa de fibra, nem excesso. E água, Lídia. Quanto de água bebe? Ó, a recomendação média pelos consensos é de 35 ml por quilo de peso, né? Então, você pega seu peso, multiplica por 35 e é a média estimada de água ou líquidos que se espera que uma pessoa tenha para uma ingestão saudável. Se é uma pessoa que está tendo uma prática esportiva dentro de um ambiente de perda maior de líquidos, muito seco, muito quente, é recomendado que ela use uma dose maior. Então, ela vai ver taxa de suor e tal, que são coisas mais específicas da parte esportiva. Mas o habitual para o público em geral seriam 35 ml vezes o peso. Que para um indivíduo de 60, 70 quilos vai dar uma média de 2,3 litros até 3 litros de líquidos por dia, né? Não é só necessariamente de água, porque tem muita gente que não gosta de beber água, né? Esquece de beber água. Então eu peço sempre para colocar um saborizante, um pedacinho de gengibre, umas gotinhas de limão, para poder ver se aquela água fica mais atrativa para o paciente. E outro, foi importante você ter falado aí do colega que entrou, do gastro, que uma coisa que acontece muito no consultório, Carol, é o paciente chegar com gases, com desconforto, sensação de empachamento, plenitude gástrica.
E a gente sempre na terapia melhora os sintomas do paciente e acaba isentando ele de procurar um diagnóstico, às vezes de alguma doença subclínica que está ali dentro e ele não está percebendo. Eu já tive pacientes com tumor na cabeça do pâncreas, com outras alterações ali, e ele vem com a queixa de que está com desconforto, está com gás e tal. Então, eu sempre oriento, ó, vai isentar, vai fazer endoscopia, vai fazer colonoscopia, isenta de qualquer doença grave, e aí a gente, ó, corre no tratamento, porque assim, o intestino ele é muito importante para a produção de serotonina, para a produção das endorfinas do prazer, no entanto que o termo enfesado, né, é um termo muito bem aplicado. A pessoa está cheia de fezes, então ela está com pouca produção de serotonina, com muita toxina, e essas toxinas das fezes, elas acabam... É como se a gente consegue absorver essas toxinas. Então, tem vários artigos mostrando toxemia, pedaços de lipopolissacarídeos de membrana de bactérias dentro do nosso sistema, né, dentro do nosso sistema circulatório, gerando inflamação, gerando produção de gordura no fígado, gerando dificuldade de emagrecimento, meu Deus, alterando a qualidade do nosso sistema imunológico, piorando infecções recorrentes por conta dessa toxemia, dessa exposição crônica a essa péssima qualidade dos resíduos intestinais. Então, são diversos fatores, até a parte neurológica influenciada pela qualidade do intestino. Então, desde o paciente autista, desde o paciente com depressão, alteração de humor, desde o paciente com ansiedade, quando a gente melhora o sistema nervoso todo e a liberação de endorfinas por conta da melhora do sistema, né, entérico, aí a gente começa a ter um equilíbrio até na parte da compulsão alimentar. Então, faz parte da anamnese do nutricionista todas essas questões relacionadas ao intestino. Tem muito artigo mostrando também dor crônica por conta de um intestino com a péssima qualidade, tanto de bactérias quanto da motilidade, né? Pacientes que têm uma sensibilidade dos nossos receptores ao redor do intestino, que são receptores, né, neurológicos, isso você deve estudar muito, trabalhar bem. E da parte alimentar, que é o que me compete, né, só do paciente, Carol, ele tirar os alimentos industrializados, os alimentos que foram muito processados, né, porque os corantes, os aditivos químicos, as substâncias que colocam, tipo um brometo de potássio que se coloca no pão para poder dar suspensão para o pão em volume, ele já gera uma alteração da flora bacteriana intestinal que pode gerar uma alteração da motilidade, porque as bactérias têm essa importância. Aí todo mundo pensa, Lígia, então eu vou usar probióticos, ou vou usar os fragmentos de probióticos, vou usar lactobacilos, são importantes? São, mas eles não são a primeira conduta. Porque aqui no Brasil é muito caro esse tipo de produto. Segundo, que só de você melhorar a qualidade de fibras, você já seleciona um perfil de bactérias melhores, né? Tem pacientes que precisam usar os lactobacilos por uma questão da sua avaliação clínica. Por quê? O perfil de bactérias intestinais que atrapalha a motilidade, que é um movimento do intestino, ele começa desde a infância, como você falou, né? Desde a infância, desde o parto, se o neném passa pelo canal vaginal, se ele tem um parto cesáreo, se ele foi alimentado pelo leite materno, que tem também muito lactobacilos, como é que foi a introdução alimentar dele, como é que foi esse desfraude, essa parte assim, fenomenal. Nenhuma menina gosta de fazer cocô na rua, né? A própria mãe da gente já Mas tá errado as mães, hein? As mães têm que saber que cocô não se nega. Criança tem que andar. Meus filhos parecem uma coisa. Chega no shopping, mas quero fazer cocô. Vamos, vamos. Não pode negar. Vamos no banheiro. Leva todo o kit banheiro. Então, só para... Desculpe, vá, conclua. E o uso dos lactobacilos, existem estudos com bifidobactérias, lactobacilos, existem um pool de lactobacilos que também ajudam na melhora dessa motilidade intestinal, porque existe um equilíbrio dessas bactérias, a produção de gases por essas bactérias ajudam na contração motora também do intestino, e a gente pode utilizar produtos que a gente compra em casa de suplementos ou manipular para ajudar o paciente a melhorar essa flora. E pacientes também que usam muito medicamento, muito antibiótico, muito remédio para acidez estomacal, omeprazol, altera muito o perfil de bactérias intestinais. Então, você usa o medicamento por uma questão médica, para um tratamento pontual, mas depois você tem que fazer toda a reabilitação terapêutica do seu aparelho digestivo para poder voltar à função, a parte funcional, que é o que a nutrição traz, a função normal daquele organismo, né? E, Carol, todos os pacientes que eu atendo agora, eu falo, olha, você tem que fazer fisioterapia pélvica, você quer constipado crônico, você pode ter desenvolvido... Graças a Deus! Uma dificuldade de motor, eu falo assim, o seu músculo ficou flácido.
Não sei se eu tô falando certo, você não está flácido. O povo só entende flácido. Então, É. voltando à linha de raciocínio. Então, o paciente é o seguinte, ele tem constipação, primeiro ele vai no médico, ele vai no gastro, ele vai no coloprocto, ele vai dizer, é uma constipação orgânica, trata as questões orgânicas, que pode ser um hipotiroidismo, pode ser uma diabetes, você trata. Não sendo orgânico, ele é classificado como constipação da funcionalidade, da função, que pode ser por um trânsito lento, pode ter um trânsito normal ou um distúrbio evacuatório, uma disfunção na eliminação. Sendo uma constipação funcional, é fisioterapia e nutrição. Primeiro, nutrição. Não tem como tratar sem ser com nutrição. Vai para o nutricionista, ela vai estabelecer especificamente para você qual é o melhor tratamento. Você melhorou com o tratamento da nutrição e ela não tem nenhuma dificuldade desse trânsito, ela não vai precisar fazer fisioterapia, porque todo mundo hoje está com a vida muito corrida. Hoje não, né? Que está na quarentena, está menos corrida, mas éramos corridos, né? Só que se ele vai no médico, ele faz dieta, ele faz tudo, ele continua com esse esforço, essa dificuldade, aí sim a gente vai pensar em algo muscular, certo? O que a fisioterapia pode fazer? Nos pacientes de trânsito lento, essa questão da motilidade colônica dentro do intestino, existe um sistema nervoso chamado entérico. É o sistema nervoso próprio do intestino. E dentro desse intestino nós temos células marca-passo. O coração não tem uma célula marca-passo. O intestino também tem uma célula marca-passo, que são células intersticiais de Carral, escreve Cajal, mas é Carral que fala. Elas são células marca-passo do intestino que estimulam esse processo. Então, nós da fisioterapia já tem trabalhos falando sobre eletroestimulação parasacral. A gente coloca do lado do sacro uma eletroestimulação para que a gente possa estimular o processo de motilidade colônica. Lógico que tem que ser associado com a dieta. Então, a gente usa a eletroestimulação para melhorar essa compreensão. A gente neuromodula esse intestino pela eletroestimulação. Associada a isso, a gente usa o biofeedback. O biofeedback é padrão ouro hoje de tratamento para a disfunção evacuatória. Esse distúrbio, essa dissinergia do assoalho pélvico, em vez de relaxar, ele contrai. Esse aparelhinho, coloca no aparelho, o paciente vai ver no computador a sua contração. Porque às vezes ele acha que ele está relaxando, mas ele está contraindo. Aí eu falo, olha ali, ó, presta atenção. Olha ali no computador, tá vendo que o senhor está contraindo em vez de relaxando? Aí ela começa a entender a partir do aparelho. O aparelho mostra a atividade muscular para ele, chama biofeedback. Eu estava lendo sobre isso ontem, eu ia até te perguntar, porque eu não entendi direito o que é esse biofeedback. É o bio de vida feedback, o retorno o biofeedback, ele pode ser visual, ele pode ser sonoro, o aparelho lhe dá um retorno em relação à função muscular. Então, por exemplo, eu coloco o eletrodo. Você tá travando de novo, Carol. Tá travando? E agora? Bota no seu 4G, às vezes tirando do Wi-Fi fica melhor. Peraí que já está acabando, daqui a pouco já está acabando. Só faltam 7 travando, minutinhos. amiga, tá travando tudo aí. Tá travando? E agora? Vou tirar. Melhorou? Alô, alô? Voltou? Voltou. Tirei do Wi-Fi, tá no 4G. Tá ouvindo? É, melhor. Tô. Pronto. Então, o biofeedback hoje é padrão ouro para tratamento da constipação intestinal nesses pacientes. Ali, ó, cheque Wi-Fi está na rede externa. Depois eu vejo aqui. Então, tá ouvindo agora, Lídia? Agora melhorou? Lídia? Tá, mas você tá
Tô te ouvindo agora, mas você tava travando toda hora explicando sobre o biofeedback. Então, vou explicar de novo. Tá ouvindo? Ó, tá dureza, viu? Essa live. Não sei se é a Carol, se sou eu. Tá me ouvindo bem? Tô falando aqui. Então, já tô. Daqui a pouco eu tô lá fora já. Tá ouvindo agora? Carol, tá dureza. Tô, mas tá dureza esse final da E agora? Carol. Oi. Tô te ouvindo, mas também já tá no. Eu acho que tá no finalzinho da live também. A gente podia, Carol, atrasar. A gente deixar gravado para as pessoas verem a principal explicação que a gente deu das fibras, do tratamento fisioterapêutico também, né? Eu acho que é a minha Ok. internet. O povo tá falando que tá normal aí para eles. Eu acho que deve ser a minha internet aqui. Então, só finalizando, que é importante. Então, os pacientes, como eu estou falando, o biofeedback é um aparelho que a gente vai, o paciente coloca no assoalho pélvico e ele vai compreender na posição da evacuação. Então, tem a cadeira, o paciente senta na cadeira e ele, aí, olhando o computador, ele vai avaliar se ele está fazendo uma contração, se ele está fazendo um relaxamento. Certo? Tá me vendo ou ouvindo? Então, Tô te vendo e te ouvindo. e fazer a eletroestimulação parasacral para que a gente possa neuromodular esse intestino, para que ele tenha um trânsito melhor. Porque, assim, a grande maioria das constipações tem o trânsito normal. Diga. Eu queria saber se tem alguma dica que você possa dar, tipo assim, da parte nutricional para quem está ouvindo a gente. Seriam, em média, tirar os industrializados, principalmente produtos de panificação, biscoitos, bolos, pães, e ficar pelo menos uma semana comendo raízes, 3 a 4 frutas no dia, alguma folhoso verde escuro que é rico em magnésio, que ajuda também na motilidade muscular. E, se precisar, de 3 a 4 colheres de um gel de chia ou de linhaça adicionado no ovo para fazer uma panqueca. E existe algum exercício que a pessoa pode fazer em casa para melhorar essa hipotonia ou não é indicado? Ah, perfeita pergunta! Nós temos um programa gratuito lá no meu Instagram, que é aqui, né? Na verdade, é aqui, chamado Habilite Períneo. Esse programa é um programa gratuito, 100% online, que eu estou Você dando podia para os botar pacientes. habilite o períneo e escute o chamado. Você podia E botar não isso mesmo, negue o escute o chamado chamado, habilite jamais. o períneo. Não negue o chamado, jamais. Não negue. Já dizia, se me chamar, eu vou ter que ir, não pode negar. Então, Eu vou. o habilite ensina a pessoa a identificar essa musculatura e já começar a usar o músculo. Que a gente não pode. Se você vive sem usar essa musculatura, é como se não tivesse em uso pleno do seu corpo, né? Você tem que usar essa musculatura e aprender a usar no seu dia a dia essa musculatura. Então, a Habilite tem isso. Dia 30 estarei fazendo um workshop para todos que quiserem assistir, gratuito também, para que a gente, de uma vez por todas, digamos assim, meu propósito é que as pessoas aprendam a usar a musculatura. Que não deixe As essa pessoas nem sabem musculatura. que existe, nem sabem que existe. Existe muito preconceito em relação à musculatura perineal, existe muito preconceito em relação à função urinária, à função sexual, à função evacuatória. Todas essas funções têm um tabu e um preconceito muito grande, só que são funções essenciais do corpo da gente. E essa musculatura tem que estar no seu dia a dia. Então, meu propósito é esse, ensinar as pessoas a aprender a usar esse músculo de uma vez por todas, sem preconceito. E melhora Agradeço, viu? dor de cabeça, É. pele, melhora a disposição física, melhora a digestão, melhora a sensação de bem-estar, gente, Tudo. melhora tudo. Não é só a questão de fazer cocô, é uma questão de você melhorar a raiz do seu corpo começa pelo intestino. Então, o intestino é mais importante do que seu cérebro, porque se seu intestino estiver muito ruim, seu cérebro também não fica bom. Então, Perfeito. deem um pouco mais de Agradeço a atenção você. a isso. Vejam aí o da Carol também.
Agradeço. Desculpa, eu vou ver qual é a questão aqui, se é o meu ou o próximo, para a gente fazer. A gente tem que estar devendo o próximo, para a gente fazer com mais calma, sem gravar tanto, Vamos sim. sem travar tanto. Mas eu acho que a gente trouxe a contribuição Sempre é um para as tema pessoas. bom. Vou deixar gravado para que as pessoas Não possam esquece de me mandar. assistir. Vou te mandar. E mais uma vez agradeço. Ela é minha Nutri, eu estou aqui Também, Carol, nessa obrigada. quarentena, começando a fazer minha dieta aqui, viu, gente? Mas mas eu tenho melhorado, viu, Nutri? Eu já vou te dar minhas respostas. Show de bola. Agradeço por tudo, viu? Cara, E adorei. precisar, Não sabia que ia ser isso é divertido falar maravilhoso. de você. Porque além de você ser muito estudioso, você é uma pessoa muito divertida. Não é? Gente, cocô é divertido. Esse povo fica falando que cocô não é. Um beijo, Lídia. Obrigada a todos que vieram, meus Carol, minha familiares, meus internet tá muito ruim. pacientes. Eu agradeço a todos pela presença. E na próxima, com certeza, a tecnologia vai ajudar. Viu? Um beijo. Compartilhe esse Tchau. conteúdo, gente. Ok.